Bem, boa noite a todos. É uma satisfação imensa dar início a essa aula em ambiente virtual, que corresponde à aula inaugural dos cursos de especialização. Boa noite a todos. E eu quero cumprimentar a todos os presentes, muitos dos quais, ou quase todos, eu os conheço e já estivemos juntos, já participamos de aulas, conferências, seminários, e de modo que eu quero dizer o seguinte: nós estamos vivendo uma crise, e uma crise sem precedentes na história da humanidade, diga-se de passagem. E essa crise nos obriga a ficar isolados, né, como todos nós estamos. Eu estou, por exemplo, aqui isolado. Mas dando essa aula, estudando preparando essa aula magna a todos vocês, eu me sinto muito bem, porque nós estamos cumprindo, nós estamos trabalhando e estamos cumprindo uma, uma missão, né, num momento adverso. Na crise, todo mundo se abate, na crise, todo mundo fica deprimido, etc. E não tem sido o caso do IBET. O IBET mantém as pessoas entusiasmadas e, por força, naturalmente, da equipe do IBET, que é chefiada pela professora Priscila, né? Nós temos esse prazer, essa satisfação de, num momento de crise, né, produzir, porque isso que vamos fazer agora nada mais é do que uma produção intelectual. Vamos produzir e iniciando o curso de especialização do IBET. Muito bem, há muitas coisas sobre as quais eu vou falar. O meu discurso aqui não terá uma sequência descritiva e, portanto, não haverá, digamos, uma sistematização como muitos preferem, como muitos gostam. Eu vou falando à medida que vou me lembrando. Nós trabalhamos no IBET, nesse tipo de atividade há muitos anos. O IBET tem já a sua história consolidada. O IBET já foi testado praticamente em todos os lugares do Brasil, de modo que isso vai fortalecendo esse bem-estar em me comunicar com todos vocês. E espero que vocês aproveitem as ideias, aproveitem as reflexões que serão feitas nesse intervalo de tempo. Bom, eu quero dizer o seguinte: uma das premissas do IBET é trabalhar com, com a linguagem. A linguagem o ponto de partida, né? O ponto de partida que nos faz compreender o mundo, né? Eu devo dizer o seguinte, que desde a leitura do neopositivismo lógico e do Círculo de Viena, né? E depois disso, com os trabalhos que vieram após o Círculo de Viena, mesmo aqueles que vieram para criticar, porque muitos não se satisfizeram, não ficaram tocados pelas conclusões do Círculo de Viena, que enfocou apenas o saber científico. O Círculo de Viena focou apenas o saber científico e chegou à conclusão que conhecer uma ciência
é conhecer a linguagem dessa ciência. Em outras palavras, em termos de livro, por exemplo, eu tenho uma biblioteca aqui e um livro de biologia ali. Um livro que traga toda a biologia, vamos pensar assim. No momento em que eu percorrer esse texto, no momento em que eu vencer esse texto, eu posso dizer que domino a biologia. Admitindo, como eu já me referi, a circunstância de esse livro trazer tudo o que há na biologia. Vamos imaginar isso para dizer que, lendo esse livro, entrando em contato com essa linguagem, travando contato com essa linguagem, eu estarei ingressando na biologia, conhecendo a biologia e digamos, dominando a biologia. Qual seria a outra forma de conhecer a biologia? Só existe uma outra forma. E isso eu estou convicto do que estou dizendo. Um meio é ler um livro. Eu tenho aqui o livro e leio esse livro todo. Quando terminar, posso dizer, eu conheço esta ciência chamada biologia. Outro meio de atingir o domínio desse saber é assistir às aulas de um professor. Imaginemos que nós contratemos um professor de biologia, professor esse que mediante 4 anos, vamos tomar assim, 4 anos de aulas, nos passem as ideias básicas de biologia. Pronto, quando esses 4 anos terminarem, eu poderei dizer também que conheço biologia. Então, eu, no primeiro caso, conhecia a biologia pelo texto escrito. No segundo, pelo texto oral. Né? É texto num caso e é texto no outro caso. Então, vejam, o neopositivismo lógico e o Círculo de Viena focalizaram esse ângulo com muita insistência. E aí, os seus críticos, porque ele dizia que não seria ciência o que não viesse numa linguagem precisa, numa linguagem suficientemente forte para transmitir os conhecimentos próprios. Vamos pensar nesses críticos. Esses críticos disseram o saber que o neopositivismo lógico prega é um saber semiótico, em que há o plano sintático ou lógico, o plano semântico ou das significações e o plano pragmático ou dos usos. E agora, isso para tratar de uma ciência. E a linguagem vulgar? E a linguagem meramente técnica? E a linguagem que não é científica? E que predomina amplamente. Todos nós usamos da linguagem vulgar. Nos corredores, na rua, em todos os lugares, praticamente, nós falamos o português vulgar. Vulgar que eu digo, não em tom depreciativo, mas vulgar como aquele português simples, que não é artificialmente construído. E aqui eu entro num ponto que é importante. Toda linguagem científica é uma linguagem artificialmente construída. Por quê? Porque a linguagem simples, a linguagem vulgar, a linguagem do dia a dia, é impotente para atingir os níveis de precisão que a ciência exige. Imaginem se eu dissesse, vamos simplificar aí a química, né? E ao invés de dizer, de enunciar a fórmula da água, H2O,
Vamos suprimir esse índicezinho 2, aí fica HO, pronto, para simplificar. Isso não é possível, porque a linguagem da química é uma linguagem artificialmente construída. Conclusão disso tudo. O cidadão comum não tem acesso a essas linguagens científicas. Não tem acesso porque esse acesso implicaria um esforço muito grande, conhecer uma outra linguagem. Imagine a física, digamos, de Einstein, a teoria da relatividade de Einstein, não pode ser exposta numa linguagem do dia a dia, numa linguagem do cotidiano. Né? Bom, os críticos do neopositivismo lógico, já que ele estava voltado apenas à ciência, esses críticos disseram a linguagem vulgar, a linguagem do dia a dia, a linguagem que nós falamos sempre, é muito mais rica no plano das significações e no plano da pragmática da comunicação humana. Né? O plano da pragmática é o plano dos usos, nós sabemos disso. Como os juristas utilizam determinadas palavras, como os funcionários da administração utilizam aquela mesma palavra. Então, digamos, a preocupação com os usos é uma preocupação pragmática. É preciso tomar cuidado para não confundir pragmática com pragmaticismo, né, ou pragmatismo. São coisas diferentes. Não vai aqui a oportunidade para entrar nesse problema semântico. Apenas dizer que a pragmática da semiótica, como instância semiótica, é a pragmática dos usos, é o estudo dos usos dos signos de um sistema hipoteticamente concebido, digamos assim. Então, vejam, essa é uma das premissas fundamentais do construtivismo lógico-semântico, que, digamos assim, é o nosso pano de fundo, é o nosso repositório, de onde nós vamos buscar, de onde nós vamos colher e recolher, né, as menções ao direito, e no nosso caso, do direito tributário. Os críticos do neopositivismo lógico, então, fundaram um movimento chamado filosofia da linguagem ordinária, porque eles entendiam que a linguagem ordinária era muito mais rica do que a linguagem científica, que é presa, como ela é artificialmente construída, não é? Ela fica presa nos grilhões daquela combinação de signos, de tal modo que ela fica limitada. Ora, de qualquer maneira, vejam, no plano científico, os neopositivistas lógicos, no plano da linguagem vulgar, abrangendo com isso a linguagem técnica, a linguagem dos manuais, mesmo o livro não sendo um livro científico, é um manual que é muito útil para nos dar caminhos para lidar com a prática, para travar contatos com a prática. Né? Disso tudo surgiu o giro linguístico. E o giro linguístico é o nosso ponto de partida. O giro linguístico é a circunstância primeira, é a circunstância básica
para a compreensão do mundo. Eu quero dizer o seguinte, que nós tomamos a linguagem como a realidade. Seja a realidade natural, seja a realidade ideal, seja a realidade cultural, seja a realidade metafísica. É a nossa realidade. Tudo está expresso em linguagem. Eu, uma vez, perguntei no Rio Grande do Sul, numa conferência que fui dar no Rio Grande do Sul, perguntei o seguinte, se alguém de lá conhecia um fato jurídico sem linguagem, somente um. E fiz até a promessa de abandonar esse método. É mais um método do que uma filosofia. Alguns tomam o construtivismo lógico-semântico como uma grande filosofia a respeito do conhecimento. Entretanto, eu penso que é mais um método de conhecimento, um método de aproximação que o ser cognoscente empreende para dominar o objeto que lhe interessa conhecer. Né? Mas eu perguntei para eles se eles conheciam um. Eu não queria 2, nem 3, mas eu queria um fato jurídico sem linguagem. E ninguém encontrou. Alguns disseram, e havia só advogados e juízes, promotores, era só para o meio jurídico, né? Mas um meio jurídico já com experiência. Nenhum soube me dizer da existência de um fato jurídico sem linguagem. Né? Diante disso, quando fiz a minha tese de professor titular da Universidade de São Paulo, eu contei esse episódio. Eu contei esse episódio e agora, evidentemente, tomando todos os cuidados, porque a banca examinadora está sempre com o queijo e a faca na mão, né? Poderia não gostar, poderia entender nisso um desafio que eu estava fazendo à banca. No fundo, era um desafio, aqui para nós, era um desafio, mas não era um desafio ostensivo, manifesto. Era um teste a mais, porque eu contei como sendo uma aula, que é essa aula que eu me referi, dada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e que ninguém conseguiu localizar um fato jurídico sem linguagem. É impressionante isso. Isso que se dá com direito, acontece com tudo mais. Né? Hoje nós vivemos a plenitude do giro linguístico. Isto é, tudo advém da linguagem. Não há grandes modificações, nem por isso o mundo é diferente, as relações interhumanas ou intersubjetivas não se modificam por causa disso. Apenas é um modo mais preciso de se estudar e de se conhecer os objetos que nos cercam. Vejam bem, quando eu digo que não é apenas o direito, é porque eu acho até covardia dar exemplo com o direito. O direito é linguagem do começo ao fim. Se eu abrir um código, vamos lá, a Constituição do Brasil, né? Do começo da primeira palavra do preâmbulo até a última palavra do último artigo da Constituição, eu não vou encontrar outra coisa senão palavras. Palavras e mais palavras. Vejam bem, eu quero lembrar
o que afirmou um filósofo contemporâneo a todos nós, que foi Heidegger, né? Que morreu relativamente há pouco tempo. Heidegger, um dos maiores filósofos alemães de todos os tempos, disse o seguinte: a palavra é a morada do ser. Então vejam que frase importante. É por isso que Heidegger era tido como um gênio da filosofia. A palavra é a morada do ser. Vamos pensar, vamos retroverter o nosso pensamento para imaginar as situações. Então, eu vejo uma formiguinha que passa por aqui. E onde ela mora? Ela mora na palavra formiguinha. Aí alguém vai dizer, certamente, não, mas formiguinha é algo muito pequeno, é algo muito diminuto, não serve de exemplo. Tá bom, eu vou dar aquilo que há de mais grandioso, naturalmente, para quem acredita. E nós estamos na Páscoa, mas Deus, Deus, onde mora Deus? Na palavra Deus. Eu tenho aqui a formiguinha, que é pequena, que não interessa muito. Agora temos aqui Deus. E neste entretempo, nesse caminho, né, que vai do diminuto ao mais grandioso, eu vou só encontrando palavras. Daí eu digo palavras e mais palavras. Um discípulo de Heidegger, chamado Gadamer, disse o seguinte: tudo aquilo que puder ser interpretado é texto. Vamos tomar texto como um conjunto de palavras. Palavras escritas ou palavras orais, como eu estou emitindo nesse momento. Tudo o que pode ser interpretado. Agora, eu pergunto a vocês que estão me ouvindo. Nós saímos, o ser humano sai, ele sai interpretando tudo. Ele olha para o céu, vê se vai chover, se não vai chover, se a lua é cheia ou é minguante. Ele vai interpretando tudo. O ser humano é um intérprete, é um hermeneuta por natureza. Há uma frase muito importante que diz o seguinte, que a hermenêutica, a ciência da interpretação, a hermenêutica é a filosofia da finitude humana. Porque o ser humano é um ser finito, nós sabemos. Isso não é para animar a todos nós que estamos participando desse evento, em função do vírus que persegue a todos aí, né? Mas todos nós vamos morrer, né? E vamos percorrer uns mais longamente, outros menos longamente, mas todos vamos percorrer aquilo que se chama curso da nossa existência, né? E nesse curso nós só vamos encontrar linguagem. Linguagem essa que é interpretada. Porque vejam bem, quando eu penso, eu estou pensando, olhando para a parede e pensando. Se alguém entrar aqui, eu estou numa sala, num quarto improvisado em sala. Se alguém entrar e perguntar, Paulo, você está pensando em quê? Admitindo que eu me disponha a responder, porque há pessoas que não gostam de dizer em que estão pensando, né? Mas
Se eu me dispuser a responder, eu vou dizer, eu estou pensando nisso, naquilo, como é que vai ficar o campeonato brasileiro de futebol, como é que vai ficar o glorioso São Paulo Futebol Clube, que estava em ascensão quando começou a crise. Eu estava pensando nisso. Ele diz, é nisso que você estava pensando? Porque eu pude dizer em palavras o que eu estava pensando. Porque o pensamento é tecido em palavras. Em palavras. Outra coisa, o sonho. As pessoas dizem que as pessoas, sempre quando entram em sono profundo, não aquele sono inicial, né? Mas quando o sono chega a um determinado momento, ele passa a ser um sono profundo. Todos em sono profundo sonham. Assim nos afirma a neurociência. Agora, muitas vezes nós acordamos e não nos lembramos mais do sonho. Queremos até nos lembrar porque esse sonho nos pareceu positivo, interessante, mas os psicólogos e os psicanalistas, eles pedem até que as pessoas, principalmente os da linha junguiana, eles pedem que nós anotemos num papel que fica na nossa cabeceira o sonho para não esquecer, porque senão no outro dia não sabemos dizer com que sonhamos. Mas quando nós nos lembramos do sonho, nós o relatamos em linguagem. Então vejam a linguagem onde está. A linguagem está em todos os pontos. Está nos sentimentos. Quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está eufórica, quando uma pessoa está entusiasmada com um determinado assunto, e ela mesma se declara, né, com palavras, uma pessoa alegre. Hoje eu estou alegre porque aconteceu isso, etc. Então, vejam, tudo que se passa com o ser humano no seu exterior, no mundo que nós vemos, ali estão as árvores, ali estão as florestas, os mares, as montanhas, esse mundo todo nós podemos descrever com a linguagem. Agora, o mundo interior, aquele mundo que está no nosso espírito, e aquele mundo que compõe a nossa alma. Esse mundo pode ser traduzido em linguagem. E é isso que acontece, não só nas religiões, como no dia a dia também há pessoas que se abrem, que se expressam, que expressam os seus sentimentos com frequência e expressam como? Em palavras. Em palavras que formam frases, que formam períodos, que formam textos, às vezes textos complexos, mais complexos ou menos complexos. O que eu quero dizer a vocês, e gostaria de enfatizar isso com todo o empenho, é repetir aquilo que o professor Gabriel Ivo, de Alagoas, repete com muita procedência. Ele fala no cerco inapelável da linguagem. Nós vivemos no cerco inapelável da linguagem. Tudo é linguagem. Né? Alguém pode me perguntar, mas eu, que não sou você, eu,
Sua linguagem também? Tanto é que eu posso interpretá-lo. Eu posso dizer que você está atento, que você está alegre, ou que você está com sono, ou que você está triste. É uma interpretação. Vejamos o que diz Gadamer. Tudo que puder ser interpretado é texto. Hoje em dia, isso está tão difundido na prática, na pragmática da comunicação humana, que os próprios cronistas esportivos dizem, para elogiar um jogador, dizem, fulano de tal tem uma ótima leitura do jogo. O que quer dizer essa ótima leitura do jogo? É que ele vê o campo e com rapidez, ele está com a bola, vê o campo e com rapidez percebe os buracos, percebe os vazios, né? E a possibilidade de outros jogadores do seu quadro entrarem naquele espaço e se apoderarem da bola, né? Vejam bem que esse é um exemplo de jogadores. E eu tenho, porque isso me chama a atenção, como nós temos trabalhado muito com isso, eu acabo atinando, né, com frequência a esses movimentos de linguagem. E então, sempre que diz o jogador tal tem uma boa leitura do jogo, eu digo, bom, isso é um elogio. Esse deve ser um craque, como se diz na gíria futebolística, né? Então, vejam, se isso é assim, no mundo que nós vivemos, se isso se passa com uma pessoa que está à minha frente, e eu posso lê-la, eu posso, eu posso interpretá-la, quanto mais com o direito. O direito é todo ele em linguagem, é todo ele do começo ao fim. Vejam, um processo judicial, um processo administrativo, ele, da primeira página, que já é da capa, que já é linguagem, até a última página, é linguagem e mais linguagem, e em língua portuguesa, porque há um princípio constitucional, princípio não, uma norma constitucional, que diz que a língua oficial no Brasil é o idioma português, né? Então, do começo ao fim, se quisermos parar no meio, podemos examinar esse meio e vamos ver que é linguagem. Eu estou aqui folheando um livro, aliás, que eu escrevi recentemente. Não estou fazendo, não pretendo com isso fazer publicidade desse livro, mas é o Direito Tributário, Reflexões sobre Filosofia e Ciência em Prefácios. Eu não preciso fazer publicidade, porque esse livro já está esgotado e não requer nenhum esforço para aumentar o seu curso, né? Folheando esse livro, que trata de um assunto muito interessante, e um assunto ligado à linguística, porque a linguística está em tudo, está em tudo. Então, quando eu digo ligado à linguística, eu fico até com uma certa dor de consciência. Eu digo, bom, quem sabe eu esteja dizendo uma impropriedade, né? Ele é linguagem do começo ao fim, né? Desde a capa até o finalzinho, as anotações que eu fiz para corrigir. Esse livro trata da repetição, da repetência. Esse livro, ele enfoca a repetição, mas não a repetição precária,
rudimentar, vulgar, aquela em que a pessoa fica insistindo com a mesma palavra, insistindo com a mesma frase. Por exemplo, o Brasil é uma república, é uma república federativa. Num desses dias, eu estava com o ex-presidente Michel Temer e disse: Michel, se num livro seu de direito constitucional você escrevesse: o Brasil é uma república federativa, e o Brasil é uma república federativa, e o Brasil é uma república federativa, as pessoas fechariam imediatamente o livro, entendendo que houve um erro no processo de edição, ou então que você está insistindo inadequadamente com uma proposição afirmativa que todos, presume-se que todos conheçam. Esse livro trata da repetição, não essa repetição primitiva, primária, rudimentar. Esse livro trata da repetição produtiva. Aquela repetição que vai nos dando aspectos, vai falando do mesmo objeto, e nisso vai repetindo as anteriores, mas vai dando novos aspectos a respeito desse objeto. Essa é a repetição produtiva. Essa é a repetição que Søren Kierkegaard recomendou e escreveu um livro, A Repetição. É um clássico, acho que é um dos únicos livros sobre repetição. Eu localizei num sebo em Lisboa e adquiri esse livro. Fiquei muito interessado, porque Søren Kierkegaard era muito respeitado, era meio, como todo filósofo, era meio tantã, digamos assim, né? Mas eu adquiri esse livro e vi que ele distingue essa repetição primitiva, sem sentido, que não acresce em nada, de uma outra repetição, aquela que fala insistentemente do mesmo objeto, mas por ângulos diferentes. Aí eu, digamos assim, estava escrevendo esse livro e aproveitei esse momento para mostrar uma repetição construtiva, uma repetição que vem ajudar ao desenvolvimento e ao aprofundamento do tema. E é uma de um filósofo alemão, von Humboldt, criador, digamos assim, foi um dos primeiros incentivadores da linguística, nos primeiros albores do século retrasado, no começo do século retrasado. Von Humboldt foi um filósofo, foi um homem de grande importância. E von Humboldt fala da importância da linguagem, do cerco inapelável da linguagem. Nós estamos cercados pela linguagem. Querendo ou não querendo, nós só podemos resolver as coisas pela linguagem. Não é? E, logo em seguida, eu acrescentei a esse texto de von Humboldt, eu acrescentei uma passagem do professor Lorival Villanova, grande filósofo de Pernambuco, a quem eu rendo sempre as minhas homenagens. Foi meu professor, meu mestre, eu devo a ele grande parte das minhas reflexões e dos aprofundamentos que eu obtive em certos campos. Pois bem, o professor Lorival Villanova diz o seguinte, entre outras palavras, ele diz:
o seguinte: não há diferença entre teoria e prática. Aquilo que existe não há diferença entre teoria e prática. 2 pontos. Esses 2 pontos são característicos da linguagem pontiana, mas que o professor Lorival Villanova usava muito. Não há diferença entre a teoria e a prática. 2 pontos. O que existe é o conhecimento do objeto. Ou se conhece o objeto, ou não se conhece o objeto. Porque muitos dizem, isso é teoria, ou dizem, aquilo é prática. Não há diferença. A teoria existe para elucidar a prática. A teoria existe para apoiar a prática, para aprimorar a prática. E a prática existe para confirmar a teoria, para dizer que aquela teoria estava certa. Mas eu não encaixei propriamente isso, mas estava na sequência disso, dessa afirmação que o professor Villanova faz no seu livro As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo. Pois bem, eu introduzi uma outra. O professor Villanova dizendo: a linguagem entremeia todo o processo social. Não há fato social sem linguagem. Agora vejam, não há 2 pessoas, mesmo que não estejam conversando, mesmo que não estejam se comunicando, né, expressamente pela língua portuguesa ou por outra língua qualquer, essas 2 pessoas estão em processo de comunicação. Há entre elas o factum comunicativo. Há um editor da mensagem, um receptor, um canal por onde transita a mensagem. A mensagem é produzida por um ato de fala e é recebida por outro ato de fala. E há um código comum que os falantes devem observar e há uma conexão psicológica que deve haver, porque se um estiver falando sobre um assunto e o outro estiver pensando ou imaginando coisas completamente diferentes, não haverá essa colocação psicológica. Mas, além disso, só haverá comunicação quando tudo isso estiver dentro de um contexto, vamos chamar factual, um contexto factual. Não é? Autor da mensagem, receptor da mensagem. O autor expede um ato de fala. Esse ato de fala produz a mensagem. Essa mensagem transita em direção ao receptor. O receptor, mediante um ato de fala, também recebe a comunicação. Agora, isso se eles falarem o mesmo código, o código comum, ambos falando em língua alemã, por exemplo, e ambos conectados psicologicamente. Tudo dentro de um contexto. Eu disse isso para repetir. E hoje eu não tenho medo mais de repetir. Eu, durante um certo tempo, temia a repetição, porque eu dava aula segunda, terça, quarta e quinta de manhã, né? Na PUC, segunda, terça e quarta. Na quarta eu dava também, e dou também, na USP, junto com o professor Paulo Aires Barreto. Tenho a honra, a satisfação de participar com ele lá do departamento. E quinta-feira de manhã, na PUC de novo. Ora, eu tinha medo de ter dito para uma turma o mesmo que eu disse para outra, ou melhor, o mesmo não, está dizendo a mesma coisa para a mesma turma. Né? E eu tinha esse receio, será que eu não disse isso? Será que eu não estou repetindo? Será que não vai ficar cansativo eles ouvirem da mesma forma?
Todavia, depois da leitura de Søren Kierkegaard, e depois que eu escrevi esse livro, Reflexões sobre Filosofia e Ciência em Prefácios, eu perdi esse medo. Então, posso dizer a vocês que esses dois modos de fazer referência ao fato da comunicação, eu disse uma vez, depois disse outra, mas eu creio que tenha dito sempre sempre de maneiras um pouco diferentes, o que serve para consolidar a mensagem, o que serve para aperfeiçoar muitas vezes a mensagem. Eu vi como o contexto é importante, abrindo parênteses, eu vi como o contexto é importante. Quando fui fazer uma visita, eu, jovem advogado, recém-formado, fui fazer uma visita ao doutor Pontes de Miranda, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Eu era louco para conhecer Pontes de Miranda, tinha lido o Problema Fundamental do Conhecimento, tinha lido outras obras de Pontes, e queria ver como era o jeito dele, como era a voz dele, etc. Mas ele não recebia qualquer cidadão, ele não recebia qualquer estudante, alguém meramente formado em direito e que se apresentasse para fazer uma visita. Ele não costumava receber. Mas eu me dava muito bem com o ministro Aleomar Balieiro, que, à época, foi presidente da Forense, da editora Forense, onde Pontes Miranda editava os seus livros naquela época. Pois bem, o que aconteceu? Eu falei que gostaria muito de conhecer Pontes Miranda, e o ministro Balieiro disse, bom, então deixa comigo, eu pego o telefone aqui e marco a sua visita. Eu digo, mas será que ele vai me receber? Ele disse, claro, vai receber sim, eu vou recomendá-lo, etc. E dito e feito, ele ligou, o doutor Pontes disse que estava às ordens, não no dia subsequente, mas no outro, digamos que fosse uma segunda-feira, não na terça, mas na quarta. E marcamos às 14 horas, às 2 horas da tarde. E eu estava lá. Estava lá antes, já estava lá às 10 para as 2, esperando para tocar a campainha às 2 horas. Toquei. E o próprio doutor Pontes me recebeu. Disse, é o advogado de São Paulo. Isso foi no Rio de Janeiro. É o advogado de São Paulo, recomendado pelo ministro Balieiro, tenha bondade. Aí já foi abrindo o portão, eu fui entrando, e o doutor Pontes ficou uns 10 minutos mostrando os troféus todos que ele tinha nas salas. Havia 2 salas grandes embaixo, e ele mostrou isso. Eu recebi do czar da Rússia em tanto de tanto, porque fiz isso, eu fiz aquilo eu recebi, e eu até pensei comigo, mas eu sou um advogado iniciante, saído como estudante da faculdade outro dia, e senti naquilo uma demonstração de força. Depois o ministro Balieiro me disse que ele era o doutor Pontes era um homem vaidoso, cônscio do seu valor, da sua dimensão de grande, de enorme jurista, e então tinha esse pequeno defeito, que nele não era propriamente um defeito, era uma característica, era um modo de ser e de existir. O Dr. Pontes
depois de fazer esse turnê ali pelas salas, eu prestei muita atenção em 2 quadros, assim, com 2 cartas. Era uma mesma carta, mas em 2 folhas. E nessas cartas, essas cartas eram de Einstein. Porque muitos diziam que Pontes inventava as coisas e contava histórias que ele não passou, que ele não viveu, e diziam que essa contribuição à teoria da relatividade nunca existiu, era invenção de Pontes. E então eu procurava avidamente um sinal da existência dessas cartas, até que encontrei numa das paredes as 2 cartas, uma ao lado da outra, e vi e posso certificar a todos que me ouvem que as cartas eram autênticas, assinadas pelo Einstein, e agradeciam ao Dr. Pontes. Não era um agradecimento formal, obrigado pela colaboração. Isso, como se manda normalmente a todos que colaboram de alguma forma ou outra. Não. Era uma carta em 2 folhas, né, em que ele entrava em pormenores formais, isto é, em fórmulas lógicas, e não deu para ler inteiramente as cartas, porque ele logo me puxava para outro canto. Mas eu tive a oportunidade de ver. Eram 2 cartas relativamente extensas, em que ele agradecia a grande contribuição, é por minha conta, a contribuição de Pontes Miranda. Pois bem, aí Pontes Miranda me convidou para me sentar num sofá. Ele sentou ao meu lado e disse que eu gostaria de oferecer-lhe um livro. O senhor lê em alemão? Eu digo, não, doutor Pontes, eu não leio alemão. E ele disse, então eu vou lhe dar a edição francesa. E imediatamente voltou ao lugar lá onde estavam os livros, a biblioteca, e sacou um livro de poesias, um livro de versos em francês. Eu agradeci muito, pedi a ele que fizesse um autógrafo e ele me deu. Agora que vem a observação, tudo isso para introduzir essa observação. Eu levei, como eu sabia que ia me encontrar com o Dr. Pontes, eu levei um papel, como aqueles que o professor Robson Maia leva no bolso, para não se esquecer dos expedientes, das providências que ele tem que tomar. Eu levei cheio de perguntas. E pedi licença ao Dr. Pontes, tirei o papel e fui à primeira. E li a primeira. E diz, Dr. Pontes, o senhor afirma na página tal, do livro tal, isso, e quem sabe eu não entendi essa parte, etc. Ele não ouvia bem. Então, o que ele fazia? Ele fazia assim, como? Repita, por favor. Aí eu tinha que repetir. Agora, vejam o que se passava. Foi uma pequena mudança de contexto. Foi uma pequena, grande mudança de contexto. Porque eu, ao ler novamente, o entusiasmo em ler, a satisfação em ler, a curiosidade em ler, em saber da resposta, tinha sofrido uma pequena mudança, eu verifiquei isso, por ter que repetir. E
o doutor Pontes ficava um pouco irritado quando ele tinha que reconhecer que não ouvia bem e se viu obrigado a pedir que eu repetisse. Então, ele ficava um pouco irritado. Eu já não fazia a pergunta exatamente como eu gostaria de fazer. E porque eu tinha que falar mais alto um pouco, tinha que falar virado para ele, para que ele percebesse a minha movimentação dos meus lábios. E eu pensei comigo, quer dizer, pensei depois, não na hora. Pensei como é importante a mudança de contexto. Quando o contexto muda, ainda que seja pouco, né, a mensagem fica diferente. Então, veja, eu fecho aqui o parênteses que eu abri para contar essa historiazinha, né, que me parece importante para mostrar que o contexto em que falamos, em que nos comunicamos, é muito importante. Eu dizia o seguinte, que duas pessoas, mesmo no maior silêncio, mesmo uma querendo fazer uma desfeita para outra, entra, na antessala de um consultório médico e não querendo conversar ou não gostando da pessoa que encontra lá, se senta virada aqui para a parede, propriamente, pega uma revista e começa a ler. Né? A outra, vendo aquilo, também pega a sua revista e vira para lá e começa a ler. As duas estão se comunicando. Vocês vão dizer, mas não disseram uma palavra? Não. Mas as duas estão passando uma mensagem. Eu não quero conversar agora. Ou eu não quero conversar com você. E a outra dizia, eu também não quero conversar com você. Eu estou fazendo, naturalmente, uma interpretação daquilo que poderia ser. Né? Mas, veja, esse é um axioma da teoria da comunicação. Há um livro que eu recomendo a todos que me ouvem, Pragmática da Comunicação Humana. É escrito por 3 autores americanos da escola do Palo Alto, nos Estados Unidos. E eles falam sobre a comunicação humana. O professor Tércio fez uma larga publicidade, Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Ele fez uma larga publicidade desse livro depois de voltar dos seus estudos com Fivig, Theodor Fivig. E na PUC de São Paulo, esse livro foi muito lido. E depois, com a presença do professor Tércio também na USP, esse livro ganhou, assim, forte dimensão, forte difusão, desculpem, nessas escolas, que são escolas importantes no ensino jurídico em São Paulo. Pois bem, esta proposição afirmativa, segundo a qual a linguagem entremeia todas as relações sociais, e quem diz todas não exclui nenhuma, esta afirmação é decisiva. E, com relação ao direito, é até um excesso, ela chega a ser até excessiva. Porque o direito é todinho em linguagem. Podem abrir aí o que vocês quiserem, se tiverem à mão, ao alcance da mão, e vão ver que não há nada que não seja palavra. Veja o trabalho de um dicionarista. Ele começa por um verbete, certamente na letra A. Né? Antes há a apresentação,
há o prefácio, há uma série de instruções como tratar aquele livro, aquele dicionário, mas o dicionarista começa a falar a respeito do verbete, dando, em função da intensidade dos usos, as conotações que cada verbete, que cada palavra tem. Assim vai o nosso dicionarista, aí escreve páginas e páginas sobre uma palavra. Aí acaba o seu estoque. Ele não tem mais palavras para enriquecer aquele acervo. Então, o que faz? Ele para e passa para o segundo verbete. E assim ele vai. A, B, C, D, até Z. Quando chega em Z, num determinado momento, ele é obrigado a parar também, porque ele não encontra mais conotações ou ponderações conotativas a respeito daquela última palavra, e então ele encerra ali o seu trabalho, que é muito importante. Eu acho que os dicionários são livros de semântica, eles prestam um serviço inestimável, né, em todos os campos. Há dicionários da língua portuguesa, que nós consultamos a cada instante, porque a cada instante aparece uma palavra nova, ou queremos saber como ela deve ser pronunciada, etc. Mas existem os dicionários jurídicos, e eu lembro aqui do dicionário da minha amiga e colega, professora Maria Helena Diniz. Em 4 volumes, ela, só na última edição, incluiu mais ou menos perto de 2.000 verbetes. Vejam, ela é uma verdadeira caçadora de significações, porque ela foi acrescentando, e na última edição os livros engrossaram. Por quê? Porque ela inseriu perto de isso ela me disse, porque ela inseriu perto de 2.000 verbetes novos, né? Mas assim existe o dicionário de direito, o dicionário de economia, o dicionário de ciência política, o dicionário de antropologia cultural, o dicionário de sociologia, e assim por diante, vários dicionários. São livros de semântica daquelas linguagens. Semântica da linguagem da economia, semântica da linguagem do direito, semântica da linguagem da sociologia. Há dicionários também mais específicos. Dicionário do direito constitucional brasileiro, que só se ocupa com palavras utilizadas pela Constituição. E são muito importantes. Eu, durante um certo lapso da minha vida, fui um colecionador de dicionários. Eu colecionava porque eu gostava muito e ainda gosto de dicionários. Principalmente, aqui recomendo para vocês, com empenho, dicionários analógicos da língua portuguesa. Por quê? Eu quero escrever sobre um assunto. Eu me lembro de 5 ou 6 itens e vou escrevendo. Mas aí, esses itens se esgotam, eu quero escrever mais. Devo abrir o dicionário o dicionário analógico, e aí vem palavras que não são propriamente aquelas palavras, nem sinônimos daquelas palavras, mas são palavras que são ligadas, de certa forma, àquela palavra. Por determinados raciocínios, o dicionarista agrega ou congrega
palavras que digam respeito àquele assunto. E quantas ideias não surgem, e quantas oportunidades não surgem para que nós possamos ampliar os nossos estudos. Por quê? Porque temos um dicionário analógico da língua portuguesa. Há dicionários também etimológicos da língua portuguesa, e assim por diante. Mas eu não estou aqui propriamente para falar sobre dicionários, mesmo porque não sou um especialista em dicionários. Eu quero dizer que os dicionários são importantes para mim, porque eles trazem um mundo, eles trazem palavras da física, da química, da astronomia, se bem que física, química e astronomia pertençam à macrofísica, a física no sentido mais elevado. Todavia, ali eu vou encontrar aquilo que me faz tropeçar no mundo, né? Por dificuldades de conhecimento, eu encontro nos dicionários. Vou beber um pouquinho d'água, porque a garganta fica seca. Pois bem, o nosso ponto de partida é o cerco inapelável da linguagem. Eu encareço a todos vocês que levem as últimas consequências isso e façam testes e tentem da forma que quiserem encontrar exceções a isso. Por exemplo, há uma questão que tem separado ao menos duas fileiras de filósofos. Uns dizem que o ser humano é um ser pleno, é um ser que amplamente domina o mundo ao seu redor e que, portanto, presume-se, tenha um autodomínio muito grande. Ele se domina e, ao se dominar, ele domina o mundo que o cerca, né? Outros já dizem, não, o ser humano não é um ser pleno. O ser humano é um ser carente. É um ser que precisa a todo instante de cuidados. Veja um ser humano quando nasce. Se ele não for cercado de uma série de cuidados, ele perece, ele não subsiste. Diferentemente de um cachorrinho. Um cachorrinho nasce, ninguém precisa fazer nada, ele mesmo procura onde se alimentar, onde mamar, e vai se alimentando, e vai crescendo, e vai, depois, com o seu olfato, que é poderoso, o olfato dos caninos, é algo importante. Ele vai conhecendo em seu derredor o lugar onde ele está, etc. E o ser humano, não. O ser humano, ele precisa de muitos cuidados. Ele é um ser carente. Ele é todo cheio de limitações. Por exemplo, a nossa visão. Eu olho aqui pela janela deste quarto e qual é o mundo que eu vejo? Como diz Pontes de Miranda, qual é o mundo que eu vejo? É um mundo que a minha intuição visual alcança. Não vai um palmo a mais, não vai 1 metro a mais. Alcança, ele vai. Aí eu conheço esse mundo também. E o tato? O tato
o tato alcança apenas aquilo que está, que os meus braços chegam a tocar, que as minhas mãos, principalmente os dedos, chegam a tocar. Né? Não mais do que isso. Aquilo que estiver a 2 metros de distância, nem pensar que o meu tato não alcança. E o meu paladar é curioso notar e reafirma a tese que nós vínhamos defendendo. O meu paladar, ele só funciona, eu só sinto gosto de certos alimentos depois de colocá-lo na boca. E não basta isso, porque se eu puser na minha boca e engolir, eu não sinto praticamente gosto nenhum. Né? Mas, nos pequenos manuais, que são livros técnicos, sobre chocolates, e nós estamos na Páscoa, tempo de chocolate, esses chocolates mais sofisticados, eles trazem um manualzinho, como fazer para tirar o melhor proveito possível da ingestão desse chocolate. E aí dizem como deve fazer. Então, põe sobre a língua toca o céu da boca, ele deixa um pouco de tempo, aí o céu da boca, bem, aí ele sente inteiramente e adequadamente o gosto do chocolate. Veja, o paladar também depende disso, depende de eu inserir na minha boca e fazer movimentos assim para poder senti-lo. Né? E os nossos ouvidos? Os nossos ouvidos são prisioneiros de 7/8 na escala infinita dos sons. Os sons estão em escalas infinitas, na direção desse ouvido e desse outro. Né? Pois bem, os nossos ouvidos captam apenas 7/8 desses sons, não mais. Então vejam como o ser humano é limitado. Como o ser humano vê apenas um fragmento do mundo, vê apenas um pedaço do mundo, e um pedaço pequeno, insignificante, dadas as dimensões da Terra, aquilo é diminuto, nem se vê no mapa, né? O que nós temos acesso. Então, o ser humano, não é um ser pleno, é um ser carente. É um ser carente. E isso é a conclusão a que chega uma corrente filosófica que se opõe àquela outra, segundo a qual o ser humano é um ser pleno, capaz de dominar o mundo todo, capaz de sair, inclusive, em direção aos satélites, a outros planetas, etc. Né? Pois bem, a linguagem é o principal não, é o elemento básico para o conhecimento. O conhecimento em todas as cadeiras, em todos os setores. Assim, nos setores das chamadas ciências reais naturais ou das ciências reais sociais, como distinguia Herbert, um autor
alemão, e ele Heinrich, né? E ele separava assim ciências, ele adotava essa classificação: ciências reais sociais e ciências reais naturais. O direito estaria naturalmente entre as ciências reais sociais. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, não quero me perder em pormenores, eu quero afirmar que tratar o direito como linguagem não é favor, não é, uma providência, um expediente para para agradar a certas frações da comunidade, ou para agradar certos professores, ou para, digamos, prestigiar a língua portuguesa. Não. Tratar o direito como linguagem é um dever incontornável. É impossível alguém conhecer o direito sem a linguagem. Eu diria conhecer tudo sem a linguagem, né? Qualquer campo do conhecimento sem a linguagem. Mas como o nosso objetivo é o direito, nós devemos nos cingir a ele. E nesse direcionamento, devemos ver a linguagem de uma forma adequada. E esse ver a linguagem de uma forma adequada hoje está muito possível. Por quê? Porque nós temos várias ciências da linguagem. Temos a linguística, que é o conjunto dessas ciências da linguagem. Temos a semiótica, teoria geral dos signos, com os seus 3 planos: sintático, semântico e pragmático. Temos também à nossa disposição as propostas sobre interpretação, né? Interpretação. Temos aí a hermenêutica, que é a ciência da interpretação. E afirmo a vocês que a hermenêutica moderna está posta em 3 planos: leitura, interpretação como produto, como processo, e compreensão como produto. Não quero me estender muito, mas é preciso dizer que o ato gnoseológico, o ato de conhecimento, o ato gnoseológico próprio dos objetos culturais, ali onde mora o direito, é a compreensão. Eu explico uma relação de causa e efeito no mundo natural. Eu deduzo intelectualmente um teorema. A partir da hipótese, eu chego à proposição teoremática. No campo dos objetos ideais. No campo dos objetos metafísicos, reina a crença. Aqueles que acreditam praticam aquilo que os gregos chamavam de doxa, né? Os que não praticam, não existe, não veem, não sentem as entidades metafísicas. Agora, os objetos culturais, né, aqueles que, feitos pelo homem para, modificando a natureza circunstante, implantar valores, né, os objetos culturais, onde está o direito, eu já disse isso, eles devem ser compreendidos.
A palavra certa, correta, precisa é compreensão. Os objetos ideais hão de ser compreendidos. E, vejam, eu tenho então a leitura, tenho então aqui a leitura, eu leio o texto, começa o processo de interpretação. Como? Atribuindo valores semânticos às palavras que eu vou percorrendo. Eu vou percorrendo as palavras e atribuindo, aqui eu encontro casa e atribuo a conotação de residência. Pronto, é uma das conotações possíveis de casa. Ali eu vejo que há palavras que diz respeito à saúde, etc, etc, etc. Então, muitas vezes eu tenho até que voltar para fazer correções, como essa, por exemplo. Se eu tratei de casa como residência, mais adiante eu vejo que o assunto é saúde, então essa casa deve ser uma casa de saúde, deve ser um hospital, né? Aí eu volto, substituo e continuo percorrendo. A leitura é a base para a interpretação. Agora vejam, há palavras que padecem do vício linguístico de processo-produto. Isto é, elas tanto podem ser processo, como pode ser o produto desse processo. Eu tenho o exemplo de um contrato. Na sala contígua, duas pessoas estão contratando. E passam 2 horas discutindo e verificando as cláusulas, e depois de 2 horas encerram essa discussão e saem da sala com o papel à mão, dizendo assim, eis o contrato. Aí eu penso comigo, contrato não era aquela atividade que eles praticaram durante 2 horas, trancados naquela sala? O processo, o contrato é essa peça que está agora nas minhas mãos, né? Então, interpretação padece desse problema, chamado problema de processo-produto, porque ao mesmo tempo apontam para o processo e apontam para o produto. No caso, a interpretação que eu aludi é processo. Então, eu leio, né, começo a desenvolver o processo de interpretação. Esse processo consiste em atribuir significação às palavras que eu vou encontrando no texto, até que eu termino a leitura. Eu termino a interpretação, o processo de interpretação. E penso, será que eu estou em condições de ter compreendido esse texto? Pode ser que sim, pode ser que não. Há textos que nós compreendemos no momento, logo na primeira leitura, na leitura do primeiro instante. Eu leio e pronto, compreendi. Outros não, outros eu tenho que ler, reler, percorrer, voltar, ir ao dicionário, atribuir sugestões, etc. Então, interpretação em termos hermenêutica, em termos atuais, pressupõe leitura, interpretação como processo e compreensão como produto. Pronto.
chega aqui, eu compreendi. Pode ser que eu tenha compreendido. Há pessoas que leem reiteradamente textos e nunca chegam a compreendê-los. Outras demoram anos para compreendê-los. Outros compreendem num primeiro lance de tempo. Né? Então, vejam, a compreensão é o nosso objetivo. Agora, a compreensão pode mudar. E como é que ela muda? Ela muda pela conversa que eu tenha com um colega, por um livro, um outro livro que eu leia sobre o assunto, por uma discussão que eu tenha conhecimento. Assim, a compreensão pode mudar. Eu tinha a compreensão X, agora tenho a compreensão Y. E se nós pensarmos na vida comum, é assim mesmo. Vejam um menino, né, um jovem, adolescente, tem uma compreensão da vida. Quando chega a ter mais idade, 20 e poucos anos, tem outra compreensão. Quando chega a idades mais avançadas, vai tendo outras compreensões. E essas compreensões podem ir ao infinito. Não ao infinito, porque o ser humano é finito. O ser humano é finito. Então, vejam, ele deixa de compreender quando o seu consciente deixa de funcionar. Né? Seja por ele estando vivo, esteja vivendo uma vida meramente vegetativa, então ele não compreende mais, seja porque ele morreu. Então, a compreensão é assim. Nós vimos, então, a leitura. A leitura é a base material, é o suporte físico, ou suporte material, ou suporte expressional. São sinônimos da mesma expressão. Então, temos leitura, interpretação como processo e compreensão como produto. Tudo que nós queremos é a compreensão, é compreender as coisas, mesmo que depois eu venha a mudar de opinião, a ter outras compreensões. Bem, eu olhando aqui para o relógio, vejo que nós estamos falando há 1h30, praticamente 1h30. E vejo também que é tempo de encerrar essa aula inaugural. O inaugural já diz tudo. É a primeira, é aquela que pretende desencadear o curso e pô-lo em movimento. Eu, portanto, só me resta agradecer imensamente a todos vocês que durante esse tempo todo tiveram a paciência de me ouvir e aqueles que tiverem também a paciência de querer me ouvir. Muitas vezes nós queremos ouvir, mas nos dispersamos, mas outros pensamentos vêm à cabeça e nós acabamos não ouvindo. Eu desejo que todos se deem muito bem neste ano, ainda que estejamos numa crise, e numa crise forte. Né? Temos que reconhecer que é uma crise de peso, é uma crise com C maiúsculo. Né? Eu espero que todos passem bem, que nós possamos ultrapassar as dificuldades dessa crise, saindo mais fortes dela. O objetivo nosso está sendo, isso nós já podemos festejar desde logo. Nós estamos produzindo no meio da crise. Nós estamos
estabelecendo trabalhos, estudos, ideias no meio da crise. A crise está a todo vapor, nós sabemos, né? E nós aqui falando sobre o direito como se nada disso houvesse. Não, eu sei que tudo isso está ocorrendo, todos nós estamos preocupados, mas não podemos deixar de lutar e de trabalhar, né? Trabalhar durante a crise é algo mais do que trabalhar fora da crise. Trabalhar fora da crise, todos trabalham, ou quase todos trabalham. Alguns nem assim trabalham. Mas vamos, então, fazer um excelente curso do IBET, vamos usufruir dos professores, ilustres professores, que fazem isso há um tempo já significativo e que estão amplamente habilitados a fazer vocês pensarem, a fazer com que vocês cheguem a conclusões importantes a respeito do direito tributário. Muito obrigado a todos e especialmente a Paola e a Priscila, que foram aquelas que me receberam quando eu cheguei aqui, a esse ambiente virtual. Obrigado. Muito obrigada, professor Paulo, por essa brilhante aula. Estou certa que os mais de 740 presentes na live puderam compartilhar o seu entusiasmo e aprenderam muito com as suas lições. Já tinha dito isso essa semana, mas num momento como esse que nós estamos vivendo, com incertezas, inseguranças, essa aula se apresenta como um bálsamo revigorante, nos incentivando a continuar produzindo, interpretando, estudando, né? Gostaria de agradecer também a cada um dos participantes da implementação das aulas online, que aconteceu em tempo recorde. A gente começou isso na segunda-feira, hoje a gente está com quase 2.000 participantes na plataforma, e isso somente foi possível com a atividade, o apoio incondicional das nossas 32 unidades e da equipe do IBET São Paulo. E agradeço ainda a Estela e a Paola, para quem eu vou passar aí a palavra, que são as representantes da plataforma Cubos, pela parceria, né, que está nos proporcionando aí a continuidade das nossas atividades, com a qualidade e a profundidade aí que o senhor aludiu, na forma presencial, e a gente não vai deixar de fazer isso em virtude da crise, muito pelo contrário, vai ser mais uma justificativa de produção. Então, agradeço novamente o senhor, desejo para o senhor uma boa noite, uma boa Páscoa, e vamos dar continuidade aí às nossas atividades, que a gente, com tanto gosto, faz normalmente. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Oi, Priscila, tudo bom? Oi, Paola, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Você Então, quer apresentar a plataforma antes e depois eu continuo? pode falar. Agora, pessoal, ninguém melhor do que você aí para conhecer para falar da plataforma. Tá bom. Bom, então bem-vindos ao Cubos, a rede IBET. Por que rede? Primeiro que é uma rede que vocês estão criando de especialistas, uma rede de profissionais e de estudantes da IBET, do IBET. É uma rede de estudos, é uma rede de aprendizagem e, na verdade, é uma rede de aprendizagem colaborativa. O que significa isso? Significa que não só vocês já fazem isso muito bem, né, no presencial, vocês já debatem, vocês já discutem, mas agora vocês vão ter a oportunidade de todos os alunos, todos os profissionais, todos os professores debaterem juntos. Então, assim, é uma oportunidade muito rica que vocês vão ter a partir de agora, né? E
pelo jeito vai pegar fogo, porque em 3 dias, 4 dias, a gente, né, quase 2 mil participantes. Então, significa que acho que vocês vão se engajar bastante. E vocês vão ver que é uma plataforma muito gostosa de você estudar, nem parece que você está estudando. Então, assim, e não são só os professores que ensinam nesse modelo de aprendizagem, que é aprendizagem colaborativa, que a gente chama de comunidade de aprendizagem, né? A rede do IBET é uma comunidade de aprendizagem, que os especialistas acreditam que o futuro da aprendizagem é aprendizagem por comunidade, em comunidade. Então, vocês estão criando uma plataforma, uma comunidade, para que, mais do que um aprender com o outro, um ajudar o outro. Porque, às vezes, assim, o professor ele pode ser PhD, né, no assunto que ele domina. Mas, às vezes, você tem uma dúvida que é simples, mas que ele nunca passou por aquilo. Porque você pode ser, ainda mais hoje em dia, né? Mas você pode ser PhD num assunto e uma coisa simples você nunca fez, porque é na hora que você está praticando. E às vezes você sabendo bem o assunto, você não erra. E aí o aluno está fazendo alguma coisa e ele se depara com uma coisa que às vezes nem o professor sabe resolver, ninguém sabe resolver, só que outro aluno que não é PhD, que está começando agora, que está aprendendo agora, ele já passou por aquilo e ele já entendeu como resolve. Então, o que você faz? Quando você posta suas dúvidas na plataforma, tem vários lugares onde você pode postar suas dúvidas. Você posta suas dúvidas. Outros, não só os professores, mas outros alunos podem responder também. E, às vezes, alguém que está do seu lado, ou alguém que está lá do outro lado do Brasil, ou lá do outro lado do mundo, porque como é uma plataforma que pode ser acessada por pessoas do mundo inteiro, pode resolver uma dúvida, responder uma dúvida que você tem que ninguém mais sabia, simplesmente porque aquela pessoa passou por aquilo, né? Então, assim, e formando essa rede, é uma rede de especialistas que se ajudam, vocês vão entender, assim, muito fortemente o poder de uma comunidade e o poder de estar a um clique de distância das outras pessoas, dos outros profissionais, dos outros alunos, né? Então, a gente espera, aqui na plataforma, vocês vão ter webinars constantemente, né? Como esse que a gente está fazendo agora. Vocês vão poder ter os cursos montados lá, então vocês vão acessar a plataforma de curso. Acho que eu vou compartilhar a minha tela, o que você acha? Acho ótimo. Priscila? Acho Vou ótimo. compartilhar. E eu vou pôr aqui na rede do IBET. Espera aí que eu vou aqui. Share screen. Quer deixar só você? Acho que até fica mais fácil para o pessoal enxergar, Melhor, né? Deixa eu cancelar. Eu vou pôr só a minha tela. Espera aí que a hora que ela aparecer aqui, vocês já vão enxergar. Aqui. Vocês estão enxergando a minha tela? Está enxergando? Sim, estamos enxergando, sim. Bom, esse aqui é o gerenciador, né? Mas vocês vão entrar por aqui. E aqui, vocês vão... Já devem ter dado uma navegada. Aqui na primeira página você tem os grupos de discussão, a área de discussões que é aberta. Então aqui, ó, já tem 1.765 membros. Todo mundo pode ver o que está postado aqui, como uma rede social mesmo, porque é uma rede social, só que é uma rede social de estudos. Então, por aqui vocês podem publicar dúvidas. Se vocês entrarem nas turmas, vocês conseguem ver quem é professor, mentor, coordenador, consegue ver essas bolinhas aqui, que são os pedidos dos alunos para entrarem. E aí, dentro aqui das turmas, eu estou com
Espera aí, deixa eu trocar de usuário, porque eu tô com o meu usuário e eu preciso entrar com o usuário do IBET, porque senão eu não vou conseguir entrar em nenhuma turma. Aqui. Se você entrar nas suas turmas, clica aqui no botão entrar. Se você viu lá que está solicitar, as turmas são fechadas. Então, procura a sua turma. Aqui é o curso que você está fazendo, a sucursal, o semestre e o nome da turma, tá? Então, procura, quem ainda não entrou na turma, procura a sua turma, pede para entrar. Aí, quando você estiver dentro da turma, você vai ver todos os membros da turma aqui. Aqui é uma área de colaboração e discussão só da turma, então só quem está aqui consegue enxergar. Se você é mentor, você consegue publicar uma mensagem aqui e clicar aqui e enviar para todo mundo por e-mail, tá? Então, vocês, alunos, vejam se os e-mails do Cubus não estão indo para a caixa de e-mail. A gente não manda spam, então só recados importantes. Todo lugar onde vocês vão receber e-mails vai ser ou porque um mentor mandou alguma coisa para vocês, ou porque outro aluno mandou alguma coisa para vocês, ou porque o IBET mandou alguma coisa para vocês, tá? O Cubus nunca manda spam. E não tem muita notificação por e-mail, tá? Então fiquem tranquilos. Aí aqui nessa área vão ficar as salas ao vivo, então vocês vão ter debates ao vivo aqui. Essa não tem nenhuma cadastrada ainda, mas assim que os professores começarem a cadastrar, vocês vão poder clicar aqui nas aulas ao vivo. Tem a parte de compartilhamentos de arquivos aqui dentro da turma, tá? Compartilhamentos de arquivos, você entra aqui e aqui vai ter os arquivos para vocês compartilharem, entregar seminário, relatórios. Tem os questionários, você clicando aqui vai conseguir acessar os questionários assim que os mentores, os professores falarem para vocês que está aqui disponível. Esse botão gerenciar turma só o mentor consegue ver. E aqui você consegue desligar. Então, tipo, não sei, é bom que você não faça isso, mas se o seu mentor ficar postando muita coisa e você não estiver conseguindo acompanhar pelos e-mails, você pode cancelar o recebimento dos mentores, tá? O ranking, teve gente que perguntou. Cada aula que você conclui é uma estrela. Cada curso que você termina, você ganha uma medalha, tá? Que aí o IBET vai emitir o certificado para vocês. Para acessar as aulas dos cursos, vocês vão entrar aqui em acessar aulas, aí clica no curso, geralmente tem turmas que tem mais de um curso, mas geralmente vai ter só um curso aqui, né, que é o módulo que vocês estão fazendo. Entra aqui, e aí vocês vão poder entrar em cada aula aqui. Ainda não tem nada, porque os professores vão montar as aulas aqui, então vão disponibilizar PowerPoint, PDF, vídeos, às vezes tem vídeo do YouTube, às vezes tem vídeo que eles gravaram. Eles vão montar aqui, cada aula que você já acessou fica em verde. Quando você concluir a aula, você vai ganhar uma estrelinha aqui, tá? A hora que tiver todas as estrelas, você recebe o certificado, que você... E mais as provas, avaliações e tudo, vocês vão receber o certificado. Aí, os cursos, muito importante. Você não consegue clicar aqui e fazer o curso. Você tem necessariamente... Por aqui também dá para você entrar aqui na turma e fazer o curso. Mas para você fazer os cursos, você precisa estar matriculado em uma turma, tá? Então... Fiquem tranquilos, professores, que não dá para os alunos entrarem nos cursos aqui. Todo mundo vê esses cursos, mas só quem consegue acessar é quem está matriculado nas turmas. Os webinars, que vocês já conhecem, porque estamos aqui agora, neste momento, né? Artigos. Acho que a gente não publicou nenhum artigo ainda. Mas o que vai acontecer? Os artigos vão ser
publicados pelos professores, pelos editores. Então, sai uma lei nova, alguma coisa, tudo que for novidade para vocês, tanto do IBET quanto sobre o direito tributário, os professores vão postar artigos aqui e vocês vão receber esses artigos por e-mail, tá? Assim que o professor postar, no dia seguinte vocês recebem por e-mail. Drive. Aqui vocês conseguem fazer o download, tá? Do material disponibilizado pelo IBET. Lá dentro das turmas tem a pasta de compartilhamento de arquivos também, e aí é restrito às turmas, aqui, compartilhamento de arquivos, tá? Então, em compartilhamento de arquivos, só da turma. Quando tá aqui no Drive, é público, tá? Para todo mundo que faz parte da rede, tá bom? Só os administradores e os mentores conseguem colocar coisas aqui. Nas turmas de vocês, os professores vão poder definir aqui, ó, quem pode fazer o quê. Então, os professores, se vocês precisarem trocar arquivos entre vocês podem pedir para os professores, para os mentores, criarem pastas para vocês. Então, a pasta pode ser livre, e aí todo mundo pode adicionar e fazer download, fazer upload. Quando for para entregar um trabalho, ou um seminário, alguma coisa assim, quem pode adicionar arquivo? Todo mundo pode, e aí só os mentores vão poder baixar esses arquivos, tá? Então, um aluno não vai ver o seminário do outro. Um aluno não vai ver o projeto do outro, o relatório do outro, o trabalho do outro, tá? Acho que é isso, se vocês tiverem... Priscila, se vocês tiverem alguma dúvida, pode postar no chat, ou Priscila, se você tem alguma dúvida aqui, antes de eu fechar. Não, Paula, eu acho que a gente vai na segunda-feira, ainda não anunciei, mas a gente vai na segunda-feira fazer reunião com os professores de seminário, né? E aí, depois disso, eu acho que é interessante que eles também passem as informações para os alunos, porque na próxima semana a gente começa com os primeiros seminários, então os professores vão estar treinadinhos e vão poder dividir aí, multiplicar o conhecimento com os alunos. Então, eu acho que o básico aí já foi dado, né? Mas, e também das nossas conversas, eles também já tinham ouvido, né, algumas coisas, mas continua aí, que eu tô atrapalhando. Só a última informaçãozinha aqui, que aqui em cima fica as suas ferramentas pessoais, tá? Então, você pode adicionar amigos, e adicionando os amigos, você pode vir aqui e enviar mensagens privadas só para os seus amigos, tá? Aqui, as notificações, todos os alunos têm uma pastinha também para guardar os arquivos. Então, por exemplo, tem um arquivo aqui no Drive que você precisa fazer o download, mas você não, sei lá, tá no celular, e aí não vai dar para fazer o download. Acho que a minha internet está meio lenta, daí não está carregando. E aí, você pode vir aqui e guardar na sua pastinha e fazer o download depois, tá? Dos seus arquivos. Enfim, notificações, né? Recados. Os recados, por exemplo, os recados que o IBET manda, esses recados aqui vão por e-mail, mas também ficam aqui nessa abinha de recados, tá bom? Vou parar aqui de compartilhar a minha tela. Eu estava respondendo as perguntas do chat aqui, que o pessoal estava perguntando se tem aplicativo, e aí você disse que não, mas ele é responsivo, né? O site é responsivo, ele se adapta ao uso de celular. Já vou aproveitar aqui que a Cristiane Aires perguntou, e a Priscila Queiroga perguntou se os debates serão por escrito. Não, Priscila, vão ser mais ou menos nesse esquema do que a gente está fazendo, de salas virtuais. A ideia é usar exatamente o formato do que a gente tem no IBET nas aulas presenciais, só que com a ferramenta do online, né, Paula? Só isso de diferente. Sim,
É a mesma dinâmica que vocês têm no presencial. Geralmente, as ferramentas de LMS, de ensino à distância, né? A gente já chama de ensino à distância, porque é só um que fala e todo mundo fica ouvindo. Né? Só o professor grava a aula e adiciona arquivo, e aí o aluno vai só recebendo. No Cubus não funciona. O Cubus ele foi feito para copiar, para reproduzir online a mesma experiência que o aluno tem na sala de aula. Então, o contato com os alunos, o contato com os professores, tudo isso é preservado aqui pelo Cubus. Então, vocês vão ver isso muito. E só que, como estamos online, isso pode ser ainda expandido, né? Porque aí todos os IBETs podem ter contato, os alunos do Brasil inteiro podem ter contato uns com os outros. Então, a experiência ainda ela é potencializada, né? Vira escalável. É isso. Eu acho que muitas dúvidas ainda vão surgir, né? Porque se adaptar uma ferramenta nova realmente demanda aí um empenho e uma experiência, como diz o professor Paulo, a linguagem da experiência que mostra o conhecimento. Então, a gente vai experimentar e vai aprender. Não tenho dúvida de que vai ser muito proveitosa essa fase. E a gente vai poder usar da plataforma não só nessa fase, mas depois também, para manter essa galera toda unida aí, rompendo as barreiras das cidades, das regiões e por todo mundo para colaborar uns com os outros, né, Paula? Sim, claro, uma vez que você vai para o online, nunca mais você abre mão dele. Então, mesmo a gente acredita assim que mesmo depois da quarentena, vocês vão continuar mantendo, né, a rede, e aí vai ser um formato híbrido, né? Porque daí vocês podem continuar com a rede e com os encontros presenciais, mas aí os encontros presenciais ficam ainda mais significativos, né? Exatamente. Até porque a gente vai querer encontrar todo mundo nesse pós-quarentena aí. Vai querer se encontrar, se abraçar. Com certeza. É isso. Bom, então tá bom, eu me mantenho aqui, estou à disposição, tá? Se vocês precisarem, tudo que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato com os mentores acho que já estão todos com o meu contato, com o meu WhatsApp, em contato vocês podem entrar em contato com a Priscila, vocês podem, enfim, me adicionar aqui no Cubus e me mandar mensagem, e eu respondo tudo, ou, mesmo se for dúvida da plataforma, vocês podem colocar lá, postar a dúvida de vocês, que eu ou alguém aqui da equipe pode responder, tá bom? Estou à disposição, bem-vindos, e muito obrigada pela oportunidade aqui de estar apresentando, e bom fim de semana, né? Vai ser feriado, ninguém vai sair de casa, mas ainda assim vai ser feriado e vai ser Páscoa, tem muita gente que comemora, né? Os católicos, os cristãos, né? Então, boa Páscoa para todo mundo que comemora a Páscoa. Vai ser um dia de descanso. Sim. Então é isso. Obrigada, Paola. Boa noite, gente. E sejam todos bem-vindos e ótimo semestre para todo mundo. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.